Pai, gente, bom dia, povo de Deus. Olha nós aqui de novo, em nome do Senhor Jesus, para meditar um pouquinho na palavra de Deus. E eu queria nesse momento falar o seguinte: a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela nos ensina tudo. Ela nos ensina até o caminho que devemos trilhar. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso manual, a nossa bússola, e precisamos guiar nossa vida conforme a palavra de Deus. Então, aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Olha que coisa séria. Há caminho que aos nossos olhos aparentemente parece que é direito, que vai dar certo, que vai fluir aquilo ali. Mas o final desse caminho é morte. É por isso que eu sempre tenho declarado o seguinte: nós somos um cego no escuro e não sabemos muitas vezes qual caminho trilharmos, decisões tomarmos. E é necessário nós termos a direção certa para que a coisa dê certa. É por isso que aos nossos olhos, talvez aquilo ali achamos e chegamos até a conclusão que aquilo ali vai dar certo. Mas na realidade, se a gente não examinar direito, se a gente não parar antes e examinar, observar, podemos estar trilhando o caminho que vai nos levar à morte, gente. Olha que coisa séria. Por isso que a Bíblia diz: há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Observe também o que está escrito em Provérbios 1, aliás, Provérbios 16, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A Bíblia diz o seguinte: muitos planam no coração do homem, mas a resposta tem que vir da boca de Deus. Por quê? Porque Ele vai levar a gente no caminho que o final dele não é morte, o final dele é vitória. Por isso que diz: há muitos projetos no coração do homem, há muitos planos no coração do homem, mas a resposta tem que vir da boca de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, o capítulo 16 ainda, versículo 9, diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Atenção. O coração do homem considera o seu caminho, planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Que coisa interessante. Leia comigo também no versículo 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, e às vezes são. Aparentemente, parece que tudo vai dar certo. Aparentemente, parece que não vai errar. Aos nossos olhos, muitas vezes, achamos que vai dar certo, mas às vezes estão errados. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, mas o Senhor examina. Aos nossos olhos, aparentemente, parece que tudo vai dar certo, mas Deus contempla. Ele sabe o presente, Ele sabe o passado e o futuro. Ele sabe o que será o final desse caminho. Ele sabe, Ele conhece tudo. Por isso que é necessário dirigirmos a nossa vida diante de Deus. Por isso que ele diz o seguinte: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quer ver outra coisa linda?
Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras. Olha que coisa tão linda. Por quê? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A Bíblia diz, coloca os teus problemas na mão de Deus. Confia no Senhor. Pode ter certeza, Ele vai fazer. Coloque isso na mão do Senhor. Coloque esses planos, esses projetos na mão de Deus. A Bíblia diz o seguinte, aonde não há conselho, os projetos se tornam inúteis. Aonde não há direção, tudo vai vir perda, tudo vão sofrer dano. Aonde não há direção, aonde não há profecia, as pessoas se perdem, que são a direção de Deus. Eu acredito que você está entendendo o recado do Espírito Santo, mas ainda tem mais. Em Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6, eu amo isso aqui. Ele disse, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua razão, na sua lógica, mas reconheça a Ele em todos os teus caminhos, em todas as tuas decisões, escolha, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia em Deus de todo o teu coração. Coloque na mão dEle tudo. Antes de fazer qualquer projeto e plano, apresenta a Deus, ore a Ele. Antes de vender, comprar, qualquer decisão que você for tomar, primeiro apresenta diante de Deus, porque Deus vai determinar a coisa certa. Quer ver um exemplo? Só para a gente concluir aqui, no Salmo 25, olha que coisa tão linda. Versículo 12. Qual é o homem que tema o Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme a Deus? A pessoa que teme a Deus é aquela que coloca Deus no centro. Em todas as suas decisões, ele toma a frente. Ele permite que Deus tome a frente. Por isso que ele disse, qual é o homem que tema o Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. É Deus que tem que tomar a rédea das nossas vidas, para que a gente não venha tropeçar na vida. É necessário você deixar Deus agir. Por isso que no Salmo 23 diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Observe que primeiro Ele é Senhor, depois Ele é pastor. Senhor significa aquele que rege as nossas vidas, aquele que dirige as nossas vidas. E depois Ele é pastor, pastor aquele que sustenta, que instrui, que alimenta. E depois disse, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Depois disse, Ele faz a mim e a você andar em pasto verdejante. E nos guia em águas tranquilas. Olha que coisa tão linda. Não em água turbulência, não, em águas tranquilas. Por quê? Porque eu coloquei Ele como Senhor da minha vida. Se você tem colocado Deus como Senhor, pode ter certeza, os teus planos não vão ser frustrados. Os teus planos vão dar certo, porque eu nunca vi Deus perder uma batalha. Ele sempre vence em nome de Jesus. E uma que Ele venceu lá na cruz, e se Ele venceu, também já vencemos, porque Ele venceu por nós. Então que fique essa palavra no seu coração, aprenda isso, pratique isso aqui que eu estou ensinando a você. Umas palavras tão simples, mas faz muita diferença se você viver isso aqui em nome do Senhor Jesus.